a nossa palavra, porque o Espírito Santo quer falar conosco. A nossa palavra que está em João capítulo 19, do versículo 28 e 30. E no versículo 28 diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando eles colocam esse vinagre na boca de Jesus, ele não engole. Ele só molha os lábios porque ele não tinha mais condição de engolir naquele momento. E ele diz: está consumado. Como é que diz essa palavra? Eu estou emocionada. A gente se emociona, né? A gente tetelestai. Nesse momento, essa palavra significa vitória. Vitória. Quando Jesus diz está consumado ali na cruz, ele dá esses 3 sentidos. Está pago, a sentença foi executada e houve vitória. A vitória. Os soldados gritavam essa palavra para anunciar suas vitórias no campo de batalha. Era o grito de triunfo. Com certeza Jesus ganhou o direito de gritar sobre sua vitória. Quando ele morreu como sacrifício perfeito, ele venceu o pecado. Ele ganhou a guerra contra o adversário. E quando ressuscitou 3 dias depois, venceu a morte. A tradução está consumado comunica bem o sentido dessa palavra e inclui os diversos aspectos da consumação da missão messiânica. Jesus completou sua carreira e cumpriu o seu propósito. Oh, Santo Deus, Jesus querido, Jesus amado, nós temos que pensar muito bem e ver muito bem o que significa essa palavra que Jesus falou lá na cruz. Ele falou 3 frases muito importantes. Primeiro, ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segundo, ele disse: está consumado. E depois ele disse: a ti entrego o meu espírito. Porque Deus enviou seu Filho para pagar esse preço por nós, por amor. Porque nós somos a obra-prima do Senhor. A ideia original do Senhor não morreu, não deixou de existir. Deus criou uma terra maravilhosa e colocou a sua obra-prima. O ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos igual a Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança. Deus vê em nós uma parte sua. Nós somos seus filhos. Ele nos colocou aqui para povoar a terra, para cuidar da terra. E, no entanto, o pecado, quando entrou na humanidade, como que esse pecado entrou na humanidade? Pela desobediência. E ainda é o mesmo caminho que o pecado entra na vida das pessoas, pela desobediência a Deus, pela desobediência às leis de Deus, pela desobediência àquilo que Deus falou. No Éden, Deus disse para Adão: de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Essa era um teste para eles, porque nós temos o livre-arbítrio, até hoje é assim, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher qual caminho seguir, a que Deus nós vamos servir, a quem nós vamos nos reverenciar, a Jesus ou a Satanás? As leis de Deus, o Jesus transformou em duas, eram diversas. Ele pagou o preço, foi mostrado. Quando Deus deu as leis a Moisés, foi para mostrar que nós não conseguimos cumprir uma. Lá no Jardim do Éden, a raça humana não conseguiu cumprir uma, era uma só. Não comer do fruto da árvore do bem e do mal, não conseguiu. Aí depois Deus deu todo um decreto e dizia que se cumprisse tudo aquilo, estariam de bem com Deus, entrariam na terra prometida, teriam vida regalada, mas era impossível. O que foi que o ser humano viu? Que era impossível cumprir, mesmo porque a natureza do diabo tinha entrado na raça humana e não permitia, influenciava, criava situações em que o ser humano era fraco para enfrentar. Deus olhando tudo aquilo, vendo tudo aquilo, era impossível. Primeiro Deus resolveu destruir a raça humana, ficou só Noé. Depois Deus falou, eu não vou mais destruir a raça humana, não adianta, Deus não queria destruir. É como um pai querer matar seu filho, porque ele está por um caminho errado. Ele não quer, ele não vai matar o filho, ele quer salvar, ele quer buscar de volta, ele quer trazer de volta ao lar. E é isso que Deus quer conosco, trazer de volta ao lar. Só havia uma maneira, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo poderia fazer isso. Esse foi o preço que o diabo cobrou para deixar a humanidade. Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo. Quando Satanás exigiu isso, foi Satanás que exigiu isso. Deus disse, está bem, e Jesus disse, eis-me aqui, eu vou. É como quando é sequestrado alguém e o sequestrador exige um resgate, e esse resgate é uma outra pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que foi com a raça humana, com toda a humanidade. E Jesus é o resgatador, por isso que ele é chamado resgatador. Ele nos resgatou. E ele passou tudo que tinha que passar. Ele tinha que fazer do começo ao fim, até o final, até a morte. Porque senão não daria certo, senão nós não seríamos libertados. Quando Jesus disse, está consumado, e entregou o Espírito e morreu, nesse momento nós fomos libertos. Nesse momento as cadeias se abriram, as algemas se quebraram. Onde havia trevas se fez luz, nosso livre-arbítrio estava sendo devolvido a nós. Nós tínhamos um novo caminho a seguir. Satanás não podia mais nos oprimir, fazer o que ele quisesse conosco, a menos que nós admitamos. E isso é assim até hoje. Nesta palavra, está consumado, é que está a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, como nós vimos, tetelestai, ela quer dizer está pago, a sentença foi executada, já há uma vitória. É um grito de vitória também.